Sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira apresentação, transmissão ao vivo, né, de um estudo da Associação Espírita Christopher Smith. Né, a gente está tendo o prazer de participar desse trabalho, a honra de participar desse trabalho em nome da associação. E nós vamos, né, começar fazendo uma leitura breve dos capítulos do livro Coragem, né, da psicografia do Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, tá? E quando der o horário das 20 horas, a gente faz a prece inicial e dá início ao estudo do capítulo 26, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Bem, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Então, o primeiro capítulo primeira mensagenzinha, né, do livro Coragem, eu vejo que é bem pertinente a este momento que a gente está passando, que algumas pessoas já estão ansiosas, estão ficando meio com tédio, estão ficando um pouco agitadas pelo fato de estarem em casa, né? Nem todos podem estar em casa, mas a maioria das pessoas estando. Então, o nosso irmão Emmanuel, ele coloca aqui no primeiro capítulo, tá, do Coragem: quando o tédio apareça. Quando o desalento te ameace o caminho, pensa nos outros, naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio. Né? Então ele já nos convida a fazer uma reflexão. Às vezes eu estou me sentindo entediado, eu poderia me lembrar daquelas pessoas que não têm tempo, não têm oportunidade, ou não podem se entregar ao tédio, né? Que estão sempre ali no trabalho para me incentivar, para me motivar a sempre estar com a minha mente ativa, sempre estar buscando este trabalho. Né? Isso é bastante confortante para o momento que a gente está vivendo. Se te acreditas amargurando lições demasiado severas no educandário da vida, frequenta de quando em quando a escola das grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Muitos jazem na rua, estendendo mãos fatigadas aos que passam com pressa. Em maioria, são doentes que a onda renovadora do grupo social atirou à praia da assistência pública, ou mães aflitas a quem as exigências dos filhos pequeninos ainda não permitem a liberdade de uma profissão. Então, bem coerente com o que a gente tem vivenciado nos últimos dias, né? Essa deficiência, ou talvez a nossa atenção focada apenas no nosso trabalho, apenas no nosso ganha-pão, apenas nas nossas questões, a gente acaba não percebendo que existem outras pessoas ao nosso redor. E agora, neste momento em que nós somos convidados a ficar em casa, né, a gente fica sentindo falta da convivência em comunidade. Né? Nós somos seres humanos e fomos criados para conviver em sociedade. Então a gente sente essa falta. Né? E ao mesmo passo, este momento para quem tem essa opção de ficar em casa, é um momento da gente se reconectar com aqueles que são a nossa família imediata. Né? Pais, mães, filhos, esposos, esposas, né? As pessoas que estão ali dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, né? Eles são os principais que a gente precisa se reconectar com eles. Talvez no dia a dia do trabalho, a gente mal vê, chega, oi, tchau, e vai trabalhar, né? Porque a gente precisa do trabalho também, precisamos dos recursos materiais para a gente sobreviver, né? Mas aí a gente acaba, em alguns momentos, minimizando a convivência, né? E este momento está exatamente nos convidando a voltar a conviver com as pessoas, principalmente as que estão sob o nosso teto, não é isso? Provavelmente, alguém dirá
que entre eles se encontram oportunistas e malfeitores, que se fantasiam de enfermos para te assaltarem a bolsa ou em nome da piedade. Compreendemos semelhante alegação e justificamo-la, porque o mal existe sempre onde lhe queiramos destacar a presença, e, conquanto te roguemos o benefício da prece, em favor dos que agem assim, mas por ignorância que por maldade. Apelamos para que consultes ainda aquelas outras salas de aula que se enfileiram no recinto dos hospitais e dos albergues esquecidos. Acompanha os estudos daquele cujo corpo se carrega de feridas dolorosas para agradeceres a pele sadia que te veste a figura, ou segue a cartilha de agoniadas emoções dos que se recolhem nos manicômios, sorvendo angústia e desespero nos resvaladouros da loucura ou da obsessão, a fim de valorizares o cérebro tranquilo que te coroa a existência. Visita os asilos que resguardam a sucata do sofrimento humano e observa as disciplinas dos quais fora entregues as meditações da penúria, para quem um simples sanduíche e um brinde raro e partilha. Os exercícios de saudade e de dor que nos foram abandonados pelos entes que mais amamos, a fim de abençoares o pão da tua casa e os afetos que te enriqueçam os dias. Quando o tédio te procure, vá à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. Início do Emmanuel. Então, esse momento que a gente vem buscando, né? A gente está estressado, está entediado, está dentro de casa, já não sabe mais o que fazer, né? Já limpou a casa toda, já arrumou tudo, né? Aqueles que já tiveram essa oportunidade de fazer isso, a gente pode buscar avaliar o que a gente pode fazer de melhor para o próximo, né? Mesmo sem o contato físico, existem muitas coisas que a gente pode fazer pelo próximo, e a principal e primeira delas, e gratuita, é a prece, né? A gente pode estar em prece pelos outros, ao invés de ficarmos, né, entregues às discussões em televisões, em filmes que a gente já cansou de ver, né? Talvez pegue um outro livro, que é aquele livro que a gente estava com vontade de reler, que tem um monte de ensinamentos e questões que a gente precisa relembrar. É sempre importante a gente tá repassando, né? E fazendo o melhor para o próximo, né? Então, esses momentos de tédio nada mais são do que Jesus nos convidando para nos tornarmos úteis para o próximo. Não é isso? Então, novamente, nós fizemos a leitura do livro Coragem, né? Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. A gente ainda tem 9 minutinhos antes do início, vamos nos propor a iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, tá? Dai de graça o que gratuitamente recebestes, exatamente às 20 horas, tá? Então a gente vai fazer neste momento, né? A gente faz a prece e vamos iniciar o nosso trabalho. E eu vou fazer mais uma leitura do Coragem. Ela é bem rápida. O capítulo 2 do livro Coragem fala de males pequeninos. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita. É a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro.
é a pedra no calçado ou o calo no pé. Não é a cerração que desorienta o viajor ante as veredas que se bifurcam. É a falta da bússola. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Assim que na vida comum, na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muitas vezes, ela própria escarnece, e se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Esta mensagem nos foi dada pelo amigo Albino Teixeira, e toda a mensagem ela traz para nós que efetivamente não são os pequenos incômodos, né, ou como eu coloco aqui, né, os males pequeninos, é que são os problemáticos, né, é aquilo que vem por trás deles, é o princípio deste mal. E aqui, nesse último capítulo, eu vi que é muito interessante a colocação dele com relação a se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Então, nestes momentos, né, de embates, vamos colocar assim, né, embates políticos, embates de se eu devo sair para a rua, se eu vou trabalhar, se eu fico dentro de casa, a gente pode e deve se posicionar, porém, a gente precisa sempre tomar o cuidado do sentimento com o qual a gente está se expressando, e principalmente quando a gente leva isso até a rede social. Hoje a gente tem uma capacidade de alcance a muitos corações. Então, quando eu dissemino uma mensagem da minha indignação, do meu ódio, da minha raiva, da minha injúria, eu estou contaminando muitas pessoas. Então, eu preciso estar atento àquilo que eu venho publicando, né, nas redes sociais, que hoje é uma ferramenta, né, graças a ela nós estamos podendo fazer essa transmissão aqui do Evangelho de Jesus, né? Mas a gente também precisa tomar os devidos cuidados, tá? Podemos nos posicionar? Sim, e devemos. Mas a gente precisa cuidar, né? Para que aquele sentimento que eu estou desenvolvendo através daquela postagem, né, não venha a causar males, né? Nem a mim, né, que eu vou estar me acumulando de ódio, de rancor, né, tudo isso que ele colocou aqui, mas também eu vou estar afetando a outras pessoas e incentivando esse sentimento em outras pessoas. Então é só uma questão de cuidado, né, que a gente precisa ter, né, principalmente quando a gente está nas redes sociais, né. Então é só esse convite que eu faço a todos, né, acho que mais um lembrete da espiritualidade, que a gente é responsável, né, por tudo aquilo que a gente fala, que a gente faz, que a gente digita, né, então nós somos responsáveis, então vamos plantar amor, né, ao invés de plantar essas discórdias aí, que não vão levar a gente a nada, não é isso? Eu pude observar aqui, a gente tem bastante pessoas aí nos comentários, gostaria de pedir aí que o pessoal avalie se o áudio tá ok, se as imagens estão ok, né? Só mesmo para a gente poder fazer uma boa avaliação da ferramenta, não é isso? Bom, pessoal, estamos nos aproximando aí do início do nosso tema central, né, de hoje, que é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uns 2 minutinhos ainda, tá? Mas que bom que foi possível
disseminar a palavra do Cristo através dessa ferramenta, tá? Nós esperamos que tudo corra bem, né? E que ela seja disseminada aqui a palavra do Cristo, que fique a palavra do Cristo, né? Esta é o principal intuito, né, do nosso esforço em oferecer esta oportunidade de trabalho dentro da Associação Espírita Christopher Smith, né, para que a palavra do Cristo possa chegar a cada um de vocês, dentro das casas de vocês, né, e que a gente possa ter outras oportunidades de aprender um pouco mais, de estudar um pouco mais, né, aproveitando aí estes momentos que a gente ainda não pode se ver, se pegar, né, apertando as mãos, se abraçar, né, se beijar, igual principalmente nós aqui mineiros temos o hábito de fazer, né? Nós somos muito calorosos e esse momento é um momento em que a gente não deve estar exposto desta forma, né? Então a gente tem usado as redes sociais, a gente espera que seja uma oportunidade ótima para cada um de nós, não é isso? Para mim está sendo um prazer estar aqui hoje com vocês e falta só mais um minutinho a gente poder fazer eu vou só um minuto. Isso. Só um minutinho, estamos aprendendo, tá, pessoal? Então, por favor, acalmem-se. Isso. Dá uma olhada, Fred, por favor, Pessoal, junto comigo nesta apresentação hoje, eu não estou aqui sozinho, né? Nós temos, eventualmente, claro, né, a espiritualidade superior nos auxiliando, e eu também tenho como auxiliares o Frederico e o Fernando Cunha, tá? O Frederico está nos apoiando aí na apresentação, para poder dar tudo certinho, e o Fernando é um suporte, vamos colocar assim, tá bom? Então, pessoal, o Fred, eu dei o F5 aqui, mas eu não sei se tá a tela inteira. Bom, então, em nome da Associação Espírita Christopher Smith, a gente vai dar início ao estudo do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, tá? A gente... Só um minutinho, vou ver se tá ok aqui, peraí. Isso. Então a gente vai estar. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais que nos auxiliam tanto na Associação Espírita Christopher Smith, que vocês e o Senhor se façam presentes nesta nova iniciativa, nesta nova modalidade de apresentação das palavras do Cristo àqueles que frequentam a associação e tantas outras pessoas. Que o Senhor possa abençoar este trabalho e que, acima de qualquer coisa, fiquem aqui as tuas palavras de amor e de caridade. Que o Senhor possa nos abençoar neste novo trabalho, novo, velho trabalho, né? Que o trabalho de disseminar o Evangelho e o teu amor, a casa já faz há muito tempo. Mas, através dessa nova ferramenta, é a primeira vez
e que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado. Então, pessoal, o capítulo 26 dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, né? Ele tem alguns subtítulos, né? Ele é dividido em 4 partes, que é o dom de curar, as preces pagas, os mercadores expulsos do templo e a mediunidade gratuita, tá? Então, no dom de curar, né, que é o primeiro subtítulo, ou subcapítulo do texto do Evangelho, ele começa com um texto de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, o que o Cristo nos convida a estar fazendo aqui é todo aquele mesmo trabalho que os próprios apóstolos faziam junto do Cristo. O Cristo passou todo aquele tempo com eles, ensinando que eles também tinham a capacidade de restituir a saúde dos doentes, de ressuscitar os mortos, de curar os leprosos, de expulsar os demônios. Isso tudo ele vem da nossa força de vontade, né? Essa vontade, né, aliada com a nossa intenção, é a energia que pode movimentar e possibilita a gente a fazer todas essas coisas, né? Quando a gente vai a um hospital fazer a visita a alguém, a gente vai embutido daquela vontade de que aquela pessoa passe por aquilo, né? Saia dali daquela cama de hospital e recupere a sua saúde, né? A gente, quando a gente está numa visita a algum familiar que está ali próximo, né, que a gente já sente, né, que ele está deixando o corpo, a gente quer muito, né, fazer com que ele possa, das duas uma, ou ter um desencarne tranquilo, né, ou então que ele possa ganhar um pouco de tempo mais com a gente, né? Nós, como seres humanos, a gente a gente quer tudo muito perto da gente, né? Então a gente, quando vai visitar alguém no hospital, a gente quer que saia ali do hospital, que é melhor saindo do hospital, né? Na nossa mente humana funciona assim, né? Porém, na grande sabedoria e bondade de Deus, talvez aquele momento ali, e quando, né, o nosso ente querido desencarna, né, a restituição da saúde dele vai acontecer no plano espiritual, né? Então a gente precisa entender isso. Vamos, né, sofrer pela saudade, né? Mas que a saudade vai ser pelos momentos bons que passamos juntos, é isso? Curai os leprosos e expulsai os demônios, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. O princípio deste capítulo, desse subcapítulo do Evangelho, é que a gente, através do nosso dom de curar, a gente faça isso de forma gratuita. A gente não vai cobrar para ir dar um passe lá no hospital, não deveríamos cobrar para poder ir fazer uma oração, fazer um culto do lar na casa de alguém, e rezar por alguém, né? Exatamente este intuito. Nós temos essa capacidade de, como Cristo diz, restituir a saúde dos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos e expulsar os demônios. Nós conseguimos fazer isso. Basta que a gente tenha a vontade, obviamente, que a gente tenha condições morais para fazer isso. Para o Cristo era muito tranquilo, porque a moral dele é inquestionável, né? Mas a gente precisa estudar, a gente precisa se esforçar, precisamos estar no trabalho do bem, mas somos capazes de fazer isso dentro de determinadas circunstâncias, né? O que não devemos fazer, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, é cobrar por esse tipo de atividade, né? Que a gente não tá... Tudo isso não é nosso, tá? É algo que, né, um dom de curar, ele foi nos dado gratuitamente por Deus,
e a gente precisa passar isso para frente de forma gratuita também, né, para não haver consequências mais tarde, não é isso? Preces pagas, né, é o segundo subcapítulo, né, do Evangelho. O item 3, ele coloca assim: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava, precatai-vos dos escribas, que se exibem a passar com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Esta passagem está em Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, Marcos, capítulos 12, versículos 38 a 40, e Mateus, capítulo 23, versículo 14. Ou seja, isso foi um alerta tão chamativo que o Cristo fez, que 3 evangelistas registraram, né? Isso tocou, né, pelo menos em 3 evangelistas de formas diferentes, né, mas eles registraram a mesma coisa. Né? Então, o precatai-vos, ou seja, eu preciso tomar cuidado, eu preciso me precaver, né? Os escribas, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma série de definições dos termos que são utilizados ao longo do Evangelho. Tá? Então, lá na introdução do Evangelho, ele coloca que escribas é o nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo, como se fossem os intermediários das leis de Moisés, né? E divulgava isso para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Então, perdão, só um minutinho aqui. Isso. Voltamos. Então, quando o Cristo coloca aqui que precatai-vos dos escribas, ou seja, você precisa tomar cuidado daquelas pessoas que fazem, né, que estão fazendo todas as coisas para poder aparecer, eles querem, né, a ostentação, eles exibem ao passear com longas túnicas e gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas. As sinagogas eram os templos aos quais as pessoas iam fazer as orações, né, e também tem essa definição de sinagoga lá no capítulo, na introdução do Evangelho, tá? Era um lugar aonde todos poderiam ir e pregar para todo mundo. Então, por este motivo, Jesus Cristo, aos sábados, ia lá na sinagoga e pregava o Evangelho, né? E pregava a sua lei de amor, né, para todos. As sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces, devoraram as casas das viúvas. Então, o que acontecia? Esses escribas, eles, a pretexto de ir na casa das viúvas, né, eles ficavam fazendo orações muito extensas, né, muito demoravam demais e buscavam aquele monte de palavra, porque quanto mais extenso, mais eles tinham a oportunidade de cobrar mais caro pelaquela prece que ele estava fazendo ali na casa das viúvas. Então, em algumas situações, eles acabavam, né, ele coloca que devoram as casas das viúvas, ou seja, eles retiravam tudo de recursos que tinha ali dentro daquela casa. Né, e exatamente não é essa a intenção da prece. Né? O próprio Cristo, no Alto do Monte, ele nos ensinou a fazer a prece e não cobrou por isso. Né? E para que a gente possa ir, e o Cristo sempre orava por outras pessoas, né? E a gente também pode orar por todos que estão ao nosso redor, né? O que não desobriga cada um de nós
a rezar por nós mesmos, né? A gente precisa fazer as nossas preces, né, para a gente entregar as nossas solicitações aos pés de Jesus, né, aos pés de Deus, né, como o próprio Evangelho mais à frente vai colocar, pedi e obtereis, né? Mas tem algumas circunstâncias que a gente está tão preocupado em resolver a situação, ou então está tão desesperado, está tão em busca de algum tipo de solução, a gente não lembra, né, de fazer a prece, ou não faz a prece, né, e ignora completamente aquela ferramenta que é o melhor remédio para todas as nossas situações é a prece. E muitas das vezes a gente deixa de tomar o remédio, né? Então, é possível sim que outra pessoa possa fazer a prece para a gente, né? Só que, como o próprio Evangelho está trazendo aqui para a gente não deve cobrar por isso, né? Nem favores pessoais, nem principalmente dinheiro, nada. A gente precisa fazer a prece pela caridade em si, né? E não buscar monetização desse tipo de atividade, né? Que a gente pode estar se prestando a fazer por outra pessoa. Não é isso? Bom, no terceiro subtítulo, né, do capítulo 26, são os mercadores expulsos do templo. Então, no item 5, eles colocam assim: eles vieram em seguida, Marcos capítulo 11, versículos 15 a 18, e Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Esse primeiro parágrafo, se a gente lê ele muito corrido ou não dá a devida atenção a ele, a primeira imagem que pode transmitir para a gente era de um Cristo repleto de ira, né? Porque ele chegou lá, ele derrubou as mesas dos cambistas, né? Os bancos que vendiam pombos, né? E em alguns filmes que foi retratada esta cena, né? Dá a entender um Cristo com raiva, né? Um Cristo, talvez até em algumas circunstâncias, até com ódio, né? Por eles estarem vendendo coisas, transformaram o templo ali, né? Num covil de ladrões, como vai estar falando um pouco mais embaixo aqui, né? Então chega naquele rompante, chegou e chutou a mesa dos cambistas, chutou os bancos ali que vendia pombo. E esta, né, não é uma atitude com a qual a gente está habituado a ver a imagem de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, para nós, ele é a personificação do amor, né? E somente isto que ele exemplificou durante pelo menos os 33 anos que ele esteve aqui conosco no orbe terrestre, e até hoje ele nos ampara, nos protege e é co-criador do nosso planeta, né? Então, um espírito desta magnitude, né, que é co-criador de um planeta, que nos orienta, nos atende, nos protege sempre que possível, é inconcebível a gente ter essa imagem de que ele chegou lá no templo e saiu chutando todo mundo com ira, né, com raiva, com ódio. Isso é inconcebível, né? Se a gente voltar e perceber todo o restante das histórias que a Bíblia narra para a gente sobre Jesus, a gente vai perceber que esta atitude que ele tomou foi uma atitude mais enérgica, para que as pessoas tivessem consciência do mal que elas estavam fazendo, até mesmo para si, né? Aquele templo ali, como ele coloca aqui, né? Ao mesmo tempo que os instruía, dizendo: não está escrito, isso Cristo falando, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração,
por todas as nações. Então, entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Né? Então, ali, o templo de oração, aquela sinagoga, era uma representação de um local onde as pessoas iam para oferecer as suas orações. Né? Não era o ambiente, não deveria ser o ambiente para venda do jeito que eles estavam fazendo lá. Né? Igual a gente, às vezes, pode perceber isso. Né? Às vezes você vai em algum lugar e para você poder entrar lá, você tem que pagar uma taxa, aí depois para você poder comprar determinado... Aí eu quero comprar essa... ou melhor, eu preciso deste óleo, aí eu preciso pagar um valor por ele. Eu preciso dessa água fluidificada, eu preciso pagar um valor por ela. Né? Eu preciso abençoar uma fitinha e eu preciso pagar por essa fita abençoar. Isso é extremamente complexo. O Cristo mesmo já condenou, né, esta venda, né, desnecessária, né, nos templos de oração. Né? A casa de oração é para a oração. Né? Isso que ele tem colocado aqui. A gente precisa entender que cada situação é uma situação distinta, vamos colocar assim. Né? Então, nós, como associação, a gente tem outras atividades, a gente tem outros compromissos ao longo do ano, que aí é para o auxílio da casa como um todo, da casa física, né? Então aí a gente precisa sim de gerar recursos, já que a Associação Espírita Christopher Smith é uma instituição sem fins lucrativos. Né? Mas para que ela tenha o funcionamento correto, para que a gente possa ir lá e possa acender a luz, que a gente possa ir e, né, os sanitários estejam limpos, né, tenha água lá para a gente poder tomar, isso são recursos materiais, e como recursos materiais a gente precisa gerar a renda. Então, por isso existem algumas coisas para serem vendidas lá na associação, porém o momento das reuniões mediúnicas, das palestras públicas, das orações, é oração, é gratuito. A Associação Espírita, Christopher Smith não cobra nada por isso. Né? Ela pode cobrar outras questões materiais em outro momento. Tá? Então é bem isso aqui. O Cristo está nos colocando aqui, né? Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam um meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Né? Ou seja, muitas pessoas, após o Cristo ser enérgico com o pessoal, eles tentaram se distanciar um pouco. Né? Foi, todo mundo admira Jesus Cristo pela sua calma, pela sua doutrina, pelo amor com o qual ele lidava com as pessoas e lidava com as circunstâncias que eram apresentadas a ele, né, durante a sua encarnação. Né, e de repente, o cara, né, aquele ser que todo mundo admirava, que todo mundo via como amor em pessoa, de repente ele chega no templo e começa a chutar tudo, chutar a mesa, chutar o banco com pombo. Alguma coisa está estranha. Né? Então, o que a gente precisa entender é que talvez, num primeiro momento, né, a gente precisa de refletir o que está acontecendo antes da gente se posicionar e antes da gente tomar uma decisão e antes de taxar alguém por alguma coisa que fez. Né? Este momento em que o Cristo chegou e agiu desta forma, ele estava sendo enérgico porque as pessoas estavam faltando com respeito com a casa de oração, com o local aonde todos aquelas pessoas iam para poder entregar suas orações para Deus. Né? E, na verdade, isso estava sendo distorcido pela venda de mercadorias. Né? Para você compra aqui um lote no céu, isso aí é extremamente diferente daquilo que o Cristo estava se propondo a ensinar para nós. Né? O que ele estava nos colocando é exatamente que os templos de oração são para a oração. E como no início do Evangelho foi colocado, né, dai gratuitamente aquilo que gratuitamente recebeis. O Cristo
cobrou alguma coisa de nós para nos ensinar lá a oração do Pai Nosso, lá do alto do monte, né? Ele não nos cobrou nada. Ele simplesmente abriu o seu coração ali naquele momento e nos ensinou. E no próprio Evangelho tem aproximadamente a intenção de cada frase constante no Pai Nosso, né? Na oração dominical, né? Então eu digo aproximadamente porque certamente com o entendimento do Cristo, o amor do Cristo, né? Esse sentido de cada uma daquelas frases é muito mais amplo, né? O que o Evangelho colocou aqui é o sentido que nós, humanos, entendemos como o máximo, né, de cada uma daquelas frases. Mas o Cristo, como um espírito puro, né, provavelmente, né, com certeza absoluta, ele tinha intenções muito maiores, muito mais profundas e extremamente mais amorosas com cada uma daquelas frases que ele mencionou ali na oração dominical, né? Então, o que levou o Cristo a agir desta forma, neste momento, né, agir derrubando as mesas e chutando as cadeiras, né, os bancos, foi exatamente a falta de respeito que ele, Cristo, considerou com o templo de oração, com a casa de oração ao Pai, né? Então, alguns, né, queriam distanciar dele, temiam Jesus Cristo, né? Falavam assim, pô, esse cara tá ficando doido, né? Como é que um homem que sai por toda Jerusalém pregando o amor, pregando a caridade, não deixou jogar pedra na moça lá, curou o leproso, curou cego, curou esse, curou aquele, curou outro, como é que ele chega aqui chutando tudo e... né? Então, num primeiro momento, a gente pode se perguntar isso, claro, né? Isso aparenta isso mesmo, mas a gente analisando um pouco melhor a situação, ponderando melhor os fatos, entendendo todo o histórico do próprio Jesus e da situação, a gente consegue entender que o Cristo estava sendo enérgico pela falta de respeito que todos estavam praticando ali com a casa de oração para com Deus, né? Então, não tem esse... às vezes a gente, principalmente agora, nesses tempos de rede social, né, de isolamento que a gente está ali por conta de canais de televisão, por conta de jornal, por conta de revista, de outras coisas, de internet, a gente precisa tomar os devidos cuidados, tá? Como eu já falei no início, não é evitar de se posicionar. Nós somos pessoas, somos responsáveis pelos nossos atos, a gente precisa se posicionar? Sim. A gente só precisa tomar os cuidados, analisar dentro do possível, né? O que a gente está falando, de quem que a gente está falando, sobre qual circunstância a gente está emitindo a opinião e, principalmente, o veículo desta opinião, né? Porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente está disseminando, né? Então, se somos responsáveis pelo que estamos disseminando, por que não disseminar amor? Não é isso? É mais interessante do que disseminar outras coisas, não amor. Não é isso? Que é o que o Cristo entendeu aqui, né? Se todo mundo está ali na casa de oração, vai lá para poder comprar vela, para comprar ramo, para comprar terço, para comprar... alguma coisa está estranha, né? Não está atingindo o princípio cristão, que é oferecer as suas orações a Deus, né? E se entregar ao ato de orar, né? Eu vejo que talvez muitas pessoas, neste momento aqui, o Cristo pode ter percebido que muitas pessoas estavam deixando de ir à casa de oração exatamente porque elas não poderiam comprar aqueles utensílios que estavam sendo comercializados ali. Então fala assim, não vou poder comprar a vela hoje, então eu nem vou lá, eu nem vou rezar não, porque eu não posso ir lá na sinagoga e não vou poder comprar a vela. Então, sem comprar a vela, a minha oração não vai chegar lá no Deus, né? Eu não vou poder comprar o pombo e soltar o pombo lá para poder
incentivar ou imaginar que é o pombo da paz, eu não vou ter o dinheiro para comprar o pombo, eu não vou lá na sinagoga fazer as minhas orações. É neste sentido que o Cristo foi enérgico, né? Porque ficar utilizando, né? Ficar monetizando a casa de oração, né? Monetizando o ato de orar, de estar em prece, provavelmente ia impedir que aquelas pessoas que não tivessem o recurso necessário para comprar as coisas, não tivessem o dinheiro, eles fossem lá para poder fazer as suas orações. Né? E o que mais o Cristo nos ensinou, e o Evangelho e o Espiritismo veio trazer para cada um de nós, é que o Evangelho, ele é para todos, sem distinções. Desde o mais rico de todos até aquele que não tem praticamente nada. Né? Então, o Evangelho é para todos, as orações são para todos, né? A oportunidade de entregar as suas rogativas a Jesus, a Deus, a Maria de Nazaré, a qualquer um destes que deram o seu testemunho ao longo da história, ela tem que ser gratuita, ela tem que ser espontânea. Eu preciso estar para eu chegar lá no meu templo de oração e fazer as minhas orações sem preocupações. Se eu não tiver nenhum tostão, eu preciso ter condições de ir e me entregar. Se eu não tiver o dinheiro para ir até a Associação Espírita Christopher Smith, eu posso estar no meu quarto, na sala ali, na cozinha, posso estar em qualquer ambiente que eu tiver no trabalho, eu posso entrar, né, dar uma respirada funda, dar uma acalmada e me colocar em oração. Estar em oração, gratuitamente, né, em qualquer lugar que eu estiver. Né? Eu não preciso de um recurso, eu não preciso de uma vela, eu não preciso de estar com o evangelho na mão. Não tem essa necessidade. Eu posso simplesmente abrir o meu coração, estar disposto, ter a energia, ter a vontade e direcionar a minha energia para que aquilo possa ser feito, né? E exposto, né, para a espiritualidade superior. Ok? Pessoal, no início era para eu ter dado um recado para vocês. Por favor, vocês me perdoem, tá? Ao longo da explanação, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar as dúvidas aí nos comentários, por favor, que aí a gente tá, né? Como eu disse, a gente tá com uma equipe, né? Então a equipe vai avaliar as dúvidas para colocar aqui pra gente, né, para a gente poder ir, dentro do possível, respondendo cada uma delas, tá bom? Então, por favor, ao longo das explanações, se ficar alguma coisa não clara, tá? Vocês, por favor, podem colocar as suas dúvidas aí nos comentários para a gente ir testando também, né, essa nova modalidade de estudos, ok? O próximo capítulo, só um minutinho, por favor. O último subcapítulo do capítulo 26 é a mediunidade gratuita. Então aqui a gente já está caminhando, né, para o final, né, do capítulo em si. Não é o final da transmissão ainda, tá? Mas aqui ele já está entrando mais na particularidade do estudo espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Allan Kardec, ele fez toda essa construção dessa temática cristã desde a época do Cristo, desde a época lá dos 10 mandamentos, né? Exatamente para chegar neste último capítulo, para ele poder encerrar a organização das ideias, né, que é a mediunidade gratuita. Então, ele inicia os médiuns atuais, é a primeira frase que ele coloca, né, porque antes, os apóstolos, ele mesmo coloca, né, os apóstolos também eram médiuns, né, porque eles eram intermediários entre o plano espiritual e o plano físico, não é isso? Então, como os apóstolos eram médiuns também, né, ele colocou que os médiuns atuais
Aí eu gostaria de trazer a vocês, né, esta imagem aí, do Cristo com o nosso médium de referência, que é o Francisco Cândido Xavier, né, junto com os apóstolos e junto com uma imagem, tá, do que talvez poderia ser o ambiente de uma reunião mediúnica, com os médiuns ali sentados ao redor da mesa, né, há alguma assistência ali de mais ou menos 6 pessoas, e tem a espiritualidade superior que está em pé auxiliando, né, ou coordenando a reunião mediúnica, né. O que o Kardec está trazendo para a gente, através desse capítulo da mediunidade gratuita, né, é que tudo aquilo que a gente se propuser a fazer no centro espírita com relação ao trabalho da mediunidade, ele precisa ser gratuito. Porque aqui ele mesmo coloca, os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para instrução dos homens e para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem das suas pesquisas e nem de seus trabalhos pessoais. E continua. Tá? Então, o Allan Kardec, ele veio construindo, né, voltando lá ao assunto, ele veio construindo toda essa linha de raciocínio, né, de dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, exatamente para chamar a nossa atenção, nós como espíritas, para chamar a nossa atenção para o uso da mediunidade, né, que é a mediunidade gratuita, né, a gente não deve cobrar por psicografias, não deve cobrar por psicofonias, né, por ir lá e dar um passe no hospital, né, ou não devemos fazer do nosso dom da mediunidade algo monetizado, né, algo que a gente vá receber dinheiro por aquilo, né. O que ele colocou aqui, né, que o médium, deixa eu me achar aqui, Deus deu um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, intérprete para instrução dos homens e para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, né? Então, se a gente faz isso e começa a cobrar favores, cobrar dinheiro, cobrar influência, porque a gente está se prestando a esse tipo de trabalho, já não está exatamente conforme Jesus e conforme Kardec, né? Então a gente já está começando a desviar aí do princípio da casa e do princípio do espiritismo, que é Jesus e Kardec, não é isso? Então a nossa missão como médiums é de ser o intermediário, mas não das minhas palavras, o intermediário das palavras da espiritualidade, né? Através do mecanismo, né, da mediunidade, mesmo que seja um espírito que ainda não está na plenitude da sua luz, um irmão nosso mais em sofrimento, ele vem trazer para nós lições valiosíssimas de tudo aquilo que ele fez na Terra e quais as consequências de tudo que ele fez na Terra, né? Então, para nós, o momento ali da reunião mediúnica, os ensinamentos da reunião mediúnica, por mais severo, por mais agitado, por mais difícil que seja o diálogo com aquele espírito, o irmão que está ali através do médium, né? Ele está nos ensinando mais muita coisa, para a gente poder reavaliar as nossas atitudes, principalmente as nossas atitudes mentais, né? Às vezes eu posso, por convenções sociais, né, vamos colocar assim, eu posso não xingar o meu chefe, mas aí eu fico remoendo aquilo na minha cabeça ali, e fica aquele negócio estranho, e aquilo vai ferver no meu sangue, e eu vou tendo uma dor de estômago, e aquilo vai me dando febre, porque eu estou, né,
desenvolvendo todo aquele sentimento, como a gente colocou aqui no inicinho da transmissão, né, através do capítulo do livro Coragem, né, a gente está atrás daquilo ali. Eu posso até não falar, mas aí eu fiz uma cara feia e a minha mente está trabalhando, né, a minha mente está, né, criando 1001 nomes, né, para poder falar com o chefe, mas por convenções sociais, talvez até por medo, e na maioria das vezes por respeito, né, a autoridade dele, a posição dele dentro da empresa, a gente não fala. Mas o que aquilo está criando em mim? Né, assim, internamente aquilo está fazendo um arraso, porque está me causando doenças, está me causando milhares de questões que mais lá na frente, né, por isso que eu dei essa volta, mais lá na frente, quando eu desencarnar, e se eu tiver a oportunidade de me comunicar através de uma reunião mediúnica, eu vou falar, eu era lá da associação, né, eu era espírita, frequentava a casa, fazia tarefa, fazia isso, fazia aquilo outro, mas hoje eu tô assim, assado. Né? O próprio André Luiz aconteceu exatamente isso. Né? Ele entendia que como médico, né, que como cirurgião, né, como médico, como alguém que lidava com questões médicas, né, ele não ia adoecer. E ele falava que ele morreu por causa do problema que ele tinha lá nos intestinos, né, e ele ficava possesso quando alguém falava com ele que ele era um suicida involuntário. Mas por quê? Exatamente por ele ser médico, ele deveria entender que raiva, ódio, esse tipo de coisa, poderia lhe afetar, né, como estava acelerando o coração dele, né, estava jogando um monte de toxinas, o cérebro jogava um monte de toxinas, aumentava muito os níveis no sangue dele, né, ele precisava entender que ao longo do tempo, aquilo ia diminuindo a condição do corpo dele. Né? Então, por isso, né, o Dr. Henrique de Luna, se não me engano, no capítulo 4 do livro Nosso Lar, fala com o André Luiz, fala, olha, você chegou aqui por suicídio involuntário, porque em momento algum você imaginou que ódio, rancor, abusos de condimentos, de pimenta, de bebida, de cigarro, fossem trazer consequências ao seu corpo. Né? Então ele vai conduzindo tudo isso. E por quê? Porque aqui chega na hora que a gente está na reunião mediúnica, né? O espírito que está ali se comunicando através do médium, né? Ele muitas das vezes também não tem essa consciência. Né? E se nós, como médiums, na condução desse trabalho, a gente começa a cobrar por aquele ou aquele outro, aquela outra condição de trabalho, uma psicografia, uma psicofonia, vai lá em casa, tal dia assim, tal hora, que aí eu vou receber o Dr. Bezerra lá para você, aí você me dá um dinheiro. Né? Vai começar a complicar bastante a nossa situação e nós vamos chegar ao plano espiritual com muito mais débitos, né, do que os que a gente veio aqui para poder pagar os juros deles, né? Então, pessoal, essa questão da mediunidade gratuita, né, é o fechamento, né, do nosso capítulo de hoje. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Né? Aqui ele está colocando como mediunidade, mas se nós naturalmente nós já somos cordiais, nós já somos educados, né? A gente não precisa receber porque eu sou educado, né? Eu não preciso receber porque eu sou cordial, né? Isso é no trato do dia a dia. E principalmente, eu não preciso receber monetização nenhuma porque eu sou o médium. Né? Não posso fazer isso, porque senão eu vou estar denegrindo a minha condição espiritual amanhã. Né? Quando a vida útil deste corpo físico tiver acabado e o meu espírito for para o plano espiritual, né? O que eu vou falar? O que eu vou contar para os meus netos, né?
Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos orientar que tudo aquilo que nos foi dado gratuitamente, a gente precisa entregar para o próximo, em prol do próximo, a favor do próximo, também gratuitamente. Bom, a gente está encaminhando aí já para o finalzinho da nossa transmissão. Eu vou abrir estes momentos para a gente poder avaliar aí eventuais perguntas que foram postadas nos comentários, tá? Então, tá aberto para cada um. Quem quiser perguntar algo aí agora também, a gente pode fazer a avaliação, tá bom? Voltamos aí a live e as perguntas tá aberta aí para quem quiser. Ainda não tivemos perguntas. Uai, que bom. Que bom ou não, né? Talvez eu não consegui explicar e o pessoal não teve dúvidas, né? Mas, bom, nós estamos muitíssimo felizes, tá? Por essa iniciativa, por esta oportunidade, tá? Nós temos, como todo ser humano, né? Nós temos muitas expectativas através desta ferramenta, né? De exposição da temática evangélico-doutrinária, né? Então a gente espera que tenha sido bastante proveitoso, que possa ter alcançado aí os membros, né, da nossa associação espírita Christopher Smith e eventuais que foram convidados por esses membros, tá? Sejam todos muitíssimo bem-vindos sempre, ok? E a gente conta muito com a participação de vocês, com o apoio de vocês, tá? Pedimos desculpas se eventualmente houve algum problema técnico, alguma demora, alguma coisa do gênero. Ó, uma pergunta, ó. Como lidar com a questão do ódio e do rancor? A pergunta do Gleides Alves, né? Então, como lidar com a questão do ódio e do rancor? Isso é muito particular e vai depender de como nós enfrentamos isso no nosso dia a dia. Como a gente está disposto a lidar com o motivo, né? A pessoa que fez com que nós estivéssemos nessa condição de ódio, de rancor. Isso é extremamente pessoal, né? De uma forma geral, né? O Cristo coloca para a gente que bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra, né? Então, o próprio Cristo, ao longo dos 33 anos que ele esteve encarnado aqui na Terra, ele foi nos ensinando que, por mais difícil que pareça ser a circunstância, né, nós podemos lidar com ela com calma, com tranquilidade, com assertividade, né? Quando a gente se entrega, né, a sentimentos para chegar no nível de ódio e rancor, é porque aquilo está massacrando a nossa mente, massacrando o nosso coração, está nos ofendendo com uma intenção muito grande, né? Então a gente precisa, no nosso dia a dia, a gente precisa fazer uma avaliação interior, porque eu, Felipe, tenho pontos positivos, mas eu também tenho pontos negativos, né? Então, estes pontos negativos, quando alguém, por algum motivo, fala alguma coisa ou faz alguma coisa que afeta, pega exatamente neste ponto fraco, é o ponto que eu desenvolvo o ódio e o rancor, porque eu me sinto ofendido, porque não pode falar que eu sou careca, que eu vou ficar nervoso. Eu estou careca, né? Então eu não deveria ficar
no dia a dia nosso, né, na forma de comunicação, a gente tem muitos aspectos para serem avaliados. Às vezes é o tom de voz, às vezes é o tipo de termo que usou, às vezes é exatamente a pessoa que falou. Às vezes, se a minha mãe fala uma coisa, eu vou aceitar, vou abaixar a cabeça e vou ficar numa boa. Agora, se é meu chefe que falou a mesma coisa, com a mesma intensidade, aí eu vou ficar com raiva do meu chefe. Né? Então, o Cristo coloca pra gente a forma com a qual, né, a gente lida com isso, ela é muito pessoal e ela depende da nossa reforma íntima, da nossa avaliação, da nossa consciência de nós mesmos, né? E a gente sempre precisa lembrar que o resumo de toda a doutrina do Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, para que eu tenha a capacidade de amar ao próximo, eu preciso entender como me amar, eu preciso me conhecer, eu preciso entender que eu tenho pontos fortes e deixar com que eles sempre sejam fortes, e preciso também compreender que tenho pontos não fortes ou pontos negativos, e eu preciso reforçar esses pontos, eu preciso melhorar esses pontos positivos, né? O que o Cristo nos orientou é amar, né? Acho que é pura e simplesmente. É complexo? Sim, mas é possível, porque ele passou por tudo que passou, e o que ele mais fez, né, ou melhor, o que ele só fez em 33 anos que ele esteve encarnado conosco foi amar. Né? Então, ele mostrou pra gente que é possível. Aí basta a gente ir esforçando um pouquinho a cada dia, dando um passo de cada vez. É um trabalho árduo, é um conhecimento de nós mesmos que a gente precisa fazer para ontem, né? Estamos atrasados já, e a gente precisa conseguir entender, e também é interessante a gente considerar que aqui na Terra, a Terra, pelo conceito do Livro dos Espíritos, ela é um planeta de provas e expiações, né? Então, na nossa vida aqui na Terra, nós vamos passar por provas e expiações, exatamente para aprender com elas e crescer com elas, né? Então, talvez deixar chegar no nível de ódio e rancor, talvez é um aspecto que nós fomos deixando de trabalhar em nós mesmos, deixando de amar a nós, né? Porque esse ódio e esse rancor, né? Parafraseando o senhor Alfredo Cardoso, né? Eu sinto do outro, mas sou eu quem carrego, né? Então, se sou eu quem carrego, esse ódio e rancor, ele está fazendo mal só e somente só para mim. Talvez o outro, que é o motivo, talvez essa energia ruim nem está chegando nele. Né? Então é algo para a gente poder fazer uma avaliação, né? Pensar bem. Ó, por favor, pode colocar novamente, Fred, a pergunta. Acho que eram duas. A Mariana Nunes: por que na época do Cristo tinha sacrifício animal como oferenda aos templos? Bom, o Cristo, ele veio numa época logo depois de Moisés, né? O Moisés veio trazer, né? Ele representa para a humanidade a justiça. Então, Moisés ele trouxe a justiça divina, né? Através dos 10 mandamentos, e trouxe também algumas questões da justiça dos homens, né? Para poder ir limitando a humanidade, porque naquele momento, naquela época, era necessário que fosse feito desta forma, né? Então, Moisés veio, e em algumas circunstâncias, eles entendiam que, já que eu não poderia mais usar o sacrifício humano, né? O animal, como estava numa circunstância abaixo do homem, era autorizado a fazer o sacrifício dele, né? Só que depois disso, né, a gente teve pelo menos aí Francisco de Assis,
que trouxe uma outra perspectiva em relação aos animais, né? Ele tratou os animais, assim como tratou as plantas, como irmãos, porque irmãos no sentido de que somos todos criados por Deus, somos todos criaturas de Deus, desde o mineral até o homem, né? Então somos todos criaturas de Deus. Então ele, naquele momento, aquela humanidade ali, na época de Moisés, ela não estava preparada ainda, né? Era imatura moralmente para poder entender que um animal é parte da criação e também é nosso irmão, né? Como quando a gente coloca aqui como criaturas divinas, tá? Então, por isso que o pessoal, ao invés de fazer o sacrifício humano, eles fazem o sacrifício com animais, ok? Temos mais perguntas? Acho que tinha mais uma. Fernando FFPG. Algum médium no mundo pode garantir a obtenção de um fenômeno espírita mediúnico quando ele quiser? Não. Simplesmente não. Porque o telefone, né, a mensagem, nós somos intermediários, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo trouxe para a gente, na mediunidade gratuita, nós somos intermediários do plano espiritual para o plano físico. Então, se o plano espiritual, talvez naquele momento em que eu programei para fazer a mediunidade, ou para dar a manifestação, ou para dar a mensagem, né? Às vezes eu falei que toda terça-feira, 8 horas da noite, pode vir todo mundo aqui que eu vou dar a manifestação. E se o plano espiritual, que é o que entrega a mensagem para o médium, né? Dizendo assim, né? O plano espiritual que manda a mensagem através do médium, se ele não tiver mensagens para enviar, ou se não for interessante para ele, ou se o médium estiver moralmente envolvido com aquela questão de hoje eu vou receber o espírito de fulano de tal, ficar envaidecido com aquilo, as questões morais do médium, elas interferem diretamente na mediunidade em si, né? Então, se eu sou o médium todo-poderoso lá, que senta e eu que dou a manifestação, eu que dou a psicofonia, eu que sou o psicógrafo, eu vejo tudo que está acontecendo lá na reunião e eu começo a me tirar a vantagem ou achar que eu sou melhor do que outra pessoa, também da mesma mediúnica ou do próprio centro, em virtude desta ou daquele tipo de mediunidade, ou daquela circunstância em que a minha mediunidade foi afetada, eu vou interferir diretamente no processo da mediunidade, né? Então, a questão moral do médium tem este capítulo na doutrina espírita falando exatamente sobre isso, né? Nós como médiuns, precisamos tomar cuidado, muito cuidado, né? Da nossa moral, né? A gente não... o próprio Evangelho está trazendo para a gente que é uma mediunidade gratuita, né? Nós somos intermediários. Então, a gente não tem controle sobre qual mensagem e de qual espírito vai vir em qual dia ou qual horário. Isso aí não é assim que funciona, tá? Temos ainda 4 minutinhos. Temos mais alguma questão? Ítalo Astoni, o início das palestras do Divaldo é um exemplo ótimo. Exatamente. O início da palestra dele, né, ele geralmente ele está sempre bem antenado, bem ligado ali com a espiritualidade superior que o está acompanhando, né? Ele faz bem essa questão da mediunidade, né, gratuita, de estar bem, né? Ele não vai falar qual é o espírito. Amanhã eu vou fazer uma palestra e o espírito do fulano de tal vai estar lá. Ele não faz isso, né? A gente não vê esse tipo de exemplo dele.
Ele está lá e a espiritualidade superior que puder se manifestar naquele momento através dele, vai fazer a manifestação. E é simples assim. Nós, como médiums, a gente não tem controle do que vai vir do plano espiritual. É o plano espiritual quem controla, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado a todos pela presença. Eu vou colocar o último slide aqui, para a gente poder fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado a todos pela participação, pelo carinho, tá? Sejam todos muitíssimo bem-vindos sempre. A gente espera dar continuidade a esse trabalho e esperamos que ele tenha atingido o objetivo principal, que é levar a mensagem de Jesus nesses tempos aí que a gente está temporariamente impedido de se ver fisicamente. Não é isso? Então, rede atual. Isso. Pode projetar, por favor, Fred? Isso. Obrigado. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, é com grande alegria que damos por encerrado este trabalho, que nada mais foi do que transmitir a outros corações a tua mensagem de amor e de luz. Abençoe, Senhor, cada um destes irmãos que aqui estão conosco, presentes, ouvindo as nossas palavras, as tuas palavras, aliás, e que o Senhor possa abençoar as casas de cada um de nós, que o Senhor possa abençoar o nosso orbe terrestre, que passa por momentos de dificuldades, momentos tensos, momentos de angústia e medo. Que o Senhor possa nos encorajar e termos certeza de que amanhã o dia será melhor, as condições vibracionais do nosso planeta estarão melhor, mas porque eu estou com as minhas condições vibracionais melhores, né? Com mais entusiasmo, com mais fé no porvir. Obrigado, Senhor, pelo planeta que nos abriga, por tantas e tantas opções de trabalho e opções de servir ao próximo. Senhor, todo este trabalho é em teu nome. Obrigado por tudo e ser conosco hoje e sempre. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez a todos, tá? Sejam sempre muito bem-vindos. Quem não teve ainda a oportunidade, tá? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, que aí sempre que houver uma transmissão ao vivo, ou caso a gente poste algum vídeo, vocês vão receber a notificação de que tem algo novo aí no canal, tá? Para vocês poderem estar sempre acompanhando, estudando e contribuindo conosco, tá bem? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.